Nós vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 7. Nós vamos ler Marcos 7, do versículo 1 até o versículo de número 23. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura do texto comigo. Marcos capítulo 7, dos versículos 1 a 23. Diz assim a palavra de Deus. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas, interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo, a multidão disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Até aqui a leitura do texto que nós vamos meditar nessa noite. Eu não sei se você já teve a infelicidade de ser enganado por alguém. Agora parece que nesses últimos tempos virou moda
está em crescente os golpes por celular. Recentemente, nessa última semana, o meu tio recebeu uma mensagem do meu suposto primo, dizendo: pai, o meu celular vai ficar na manutenção durante alguns dias, e eu tenho um boleto muito importante para pagar, e eu queria que o senhor pagasse o boleto para mim, porque eu vou ficar sem o celular durante a data do vencimento do boleto. O meu tio olhou aquela mensagem, ele abriu aquele boleto, ele entrou no seu aplicativo, e então ele fez o pagamento daquele boleto, acreditando que era o meu primo falando com ele. Depois de alguns dias, o meu primo entrou em contato com o meu tio, e quando eles estavam conversando, o meu tio perguntou ao meu primo: e aí, filho, deu certo o boleto lá? Foi pago mesmo? Debitou? E aí o meu primo falou: que boleto, pai? Eu não estou sabendo de boleto nenhum. Foi quando então o meu tio, infelizmente, percebeu que ele caiu em um golpe. E ele foi enganado por um grupo de pessoas que extorquiu uma parte do seu dinheiro. Eu não sei se você já passou por essa infelicidade, mas ultimamente está na moda alguns grupos de pessoas enganarem a nós pelo WhatsApp. E esse texto que nós lemos de Marcos, capítulo de número 7, ele fala mais ou menos sobre um golpe que está acontecendo aqui entre Jesus e aqueles religiosos fariseus e escribas. Aqueles homens se apresentam a Jesus aparentando ser uma coisa que eles não eram. Eles rotavam uma santidade diante das pessoas que eles não viviam. E eles constantemente enganavam as pessoas com seus atos externos de adoração, quando na verdade o seu coração estava muito longe de Deus. E os seus atos de adoração, atos esses externos, não passavam de atos que enganavam as pessoas, mas não a Deus. Esse texto que lemos de Marcos 7, ele narra para nós um dos embates que Jesus tem com os religiosos de sua época. Jesus, há pouco, havia realizado uma série de sinais e de maravilhas na cidade ou na região de Genezaré. E quando Jesus, então, estava juntamente com os seus discípulos, diz o texto que um grupo de judeus fariseus e escribas foram até o encontro de Jesus questioná-lo o seguinte: olha, Jesus, o Senhor tem caminhado pelas aldeias, pelas cidades ao entorno de Jerusalém, o Senhor tem efetuado milagres, sinais, maravilhas, pessoas estão entendendo o Evangelho, pessoas estão sendo curadas fisicamente, mas o Senhor não tem obedecido, e os discípulos do Senhor não têm obedecido à tradição dos anciãos. E o texto narra para nós que tradição era essa, pela qual aquele grupo de religiosos interpela Jesus. Eles dizem que Jesus e os discípulos, ou alguns dos discípulos de Jesus, não estavam se atentando para o rito que os judeus tinham naquele primeiro século, de lavar cuidadosamente as suas mãos antes das refeições. E é exatamente sobre isso que aqueles homens começam a conversar e a interpelar Jesus sobre o comportamento dos seus discípulos. Naquele contexto, para um judeu, quando ele voltava da praça, da rua, ou de onde ele estava, quando ele chegava em casa, ele tinha o cuidado de lavar cuidadosamente as suas mãos. Porque na concepção de um judeu, quando ele saía de sua casa e ia para a rua, ele poderia se contaminar, simplesmente pelo fato de tocar em um gentil. Então, quando ele chegava na sua casa, ele tinha que se purificar cerimonialmente para ser limpo do seu pecado. E esse era um rito que os judeus do primeiro século tinham.
quando nós lemos em Levítico, nós vemos que de fato Deus estipula uma série de leis cerimoniais que o povo de Deus no passado deveria cumprir como sinal de purificação espiritual. Mas em nenhum momento de Levítico nós vemos Deus ordenando para que o seu povo lavasse as suas mãos quando chegasse da rua até a sua casa. A conclusão que eu chego, irmãos, é a seguinte: esses homens, fariseus e escribas, homens versados na lei, estavam criando leis que não foram criadas por Deus. Eles estavam exigindo coisas do povo que o próprio Deus não exigiu do seu povo. E aqueles homens, então, estavam inventando modismos e costumes pelos quais Deus não prescreveu na sua palavra. E era exatamente sobre essa tradição, a tradição de lavar as suas mãos antes das refeições, que aqueles homens interpelam a Jesus e aos seus discípulos pelo fato deles não seguirem o costume e a tradição daqueles anciãos. Então é exatamente sobre esse contexto e sobre esse diálogo que Jesus tem com aqueles homens que eu quero pensar com vocês na noite de hoje sobre os perigos do legalismo. E nós vamos pensar então, irmãos, à luz de Marcos 7, que é o texto que lemos, sobre os perigos do legalismo. O primeiro aspecto que o texto nos apresenta sobre um dos perigos do legalismo é que o legalismo, ele é um problema na vida do cristão. Antes de nós falarmos sobre legalismo, é importante nós identificarmos e definirmos o que é legalismo, ou o que seria uma atitude legalista. Nós poderíamos dizer que legalismo envolve fazer leis que Deus não fez e tratá-las com a mesma autoridade que a palavra de Deus. A gente perceber o que é legalismo e o que é uma atitude sincera do coração de uma pessoa é muito difícil, porque uma coisa se assemelha muito à outra. Elas são muito parecidas. E para você conseguir identificar, você precisa não somente olhar para o ato externo, mas você precisa olhar um pouco mais fundo, um pouco mais dentro. E você tem que vislumbrar o coração para identificar o que é um ato sincero e o que é um ato legalista. E quem é capaz de fazer isso é somente Deus, que conhece o meu e o seu coração. Então veja, um ato legalista parece ser algo bíblico, parece ser algo cristão, parece ser algo que Deus colocou sobre nós como norma e mandamento, mas quando vemos ou analisamos a fundo, nós percebemos que, na verdade, o legalismo é a tentativa humana de alcançar o favor de Deus por leis criadas por homens e não por Deus. E era exatamente isso que aqueles fariseus e aqueles escribas estavam fazendo. Eles estavam cobrando algo de Jesus e dos seus discípulos que o próprio Deus não havia prescrito na sua palavra. Ele não havia ordenado, mas para o judeu aquela tradição era importante. Aquela tradição havia sido passada de geração em geração e eles deveriam continuar essa tradição em lavar cuidadosamente as suas mãos. Portanto, nós vemos que um ato legalista nada mais é do que a tentativa de tentar surpreender a Deus com atitudes de obediência que partem do coração, da vontade e do pensamento do próprio homem. Uma pessoa legalista, ela tem um zelo muito grande
por fazer a vontade de Deus. Isso até é um aspecto positivo. Mas, por outro lado, isso pode ser muito ruim, porque uma pessoa legalista acaba inventando e impondo coisas que vão além do que a própria Escritura nos ensina. Talvez para tornar um pouco mais claro o que seria legalismo ou uma atitude legalista, eu poderia ilustrar da seguinte maneira. Acredito eu que todos nós aqui concordamos que cantar louvores a Deus é muito bom, não é? A gente poder estar aqui reunidos, a gente poder cantar e louvar a Deus como o povo reunido, de fato é algo bom para a nossa vida cristã. Mas e se eu chegasse aqui e dissesse o seguinte para vocês? O louvor que Deus aceita e que lhe é mais agradável não é um louvor que a gente canta cânticos espirituais. Na verdade, é um louvor onde nós prezamos e cantamos somente os hinos do Inário Novo Cântico. Isso talvez poderia soar um pouco estranho para você, né? Em outras palavras, nós tiraríamos todos os cânticos que cantamos aqui e nós cantaríamos somente os hinos do Inário Evangélico, porque de fato os hinos são fidedignos à palavra de Deus e à doutrina que acreditamos e os cânticos não. Ou talvez uma pessoa legalista poderia dizer o seguinte: olha, o louvor que de fato Deus se agrada é um louvor que é cantado à base de um piano e das vozes. Teclado, bateria, guitarra, não mais. Então, a partir de hoje, nós vamos cantar então somente com o piano e com as vozes. E além do mais, esse cenário que a gente usa não é tão fiel à palavra de Deus, não, irmãos. Vamos cantar só os salmos bíblicos. Nós vamos começar a pegar os salmos aqui, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, e nós vamos começar a cantar exatamente os salmos, como os israelitas faziam no passado. E a gente chega aqui e a gente fala que a adoração verdadeira é aquela que é cantada somente nos salmos, na base de um piano. Ou você quer ver um outro ato legalista que muitas vezes cometemos e não prestamos atenção? Muitas vezes nós temos um afã muito ardente no nosso coração de fazer obra social. Às vezes o meu e o seu coração queima por isso, por ajudar os necessitados, por ajudar aquelas pessoas que estão encostadas aí nas sarjetas da nossa cidade. Mas você quer ver só um problema? O que motiva eu e você a fazermos obra social? Você deseja fazer obra social porque você está em dívida com Deus? Você está em débito com Deus e você quer alcançar um bônus de Deus realizando a obra social para que Ele te abençoe? Ou você faz obra social porque você de fato ama a Deus, e ao amar a Deus você também, em resposta, ama o seu próximo, ajudando ele na sua necessidade? Às vezes a gente faz uma boa ação, mas não com a intuição certa do coração. Às vezes o propósito do nosso coração é que está errado e equivocado. Portanto, queridos, veja que o legalismo, ele é um problema. Porque o legalismo é a tentativa de fazer humanamente as coisas que agradam a Deus. E a base para a gente fazer essas coisas não é a própria palavra de Deus, mas a base para a gente fazer isso é o nosso próprio coração, é o nosso próprio entendimento, são as nossas próprias vontades. Como nós corremos esse perigo
assim como aqueles judeus do primeiro século também correram. Muitas vezes nós nos reunimos aqui, nós oramos, nós cantamos, nós lemos a palavra, nós abraçamos e cumprimentamos o nosso irmão, nós demonstramos aos outros aqui uma vida aparentemente piedosa, mas quantas vezes nós corremos o risco de simplesmente estar aqui por estar? Como muitas vezes nós corremos o risco de estar aqui não de coração, não de fato e de verdade, mas está somente o nosso corpo aqui. Às vezes a gente vem à igreja porque já virou um rito da nossa semana vir à igreja. Às vezes a gente vem à igreja porque o nosso pai e a nossa mãe nos obriga a estar aqui. Às vezes a gente vem à igreja porque talvez em casa não tem nada para fazer, então eu vou à igreja. E muitas vezes nós percebemos que, assim como aqueles judeus, nós também corremos o risco de não prestarmos um culto de coração ao Senhor. Esse mesmo que vos fala nesse momento, corre um sério risco de subir aqui nesse púlpito, de abrir a palavra, de ensinar a palavra, mas de não fazer isso de todo o seu coração, de não fazer isso com o propósito ou com a intuição certa, mas simplesmente porque é uma função pastoral pela qual eu tenho que fazer. Irmãos, todos nós corremos o risco de, em algum momento da nossa vida, sermos pessoas legalistas. E o legalismo, como vimos, é um problema. Jesus disse àqueles homens, nós lemos aí no versículo de número 6, e também no versículo de número 7. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. A ideia de hipócrita aqui na Bíblia é a ideia de um ator. É uma pessoa que se apresenta de uma forma que ela não é. Ela representa um personagem que na vida real ela não é. E Jesus está dizendo exatamente isso. Hipócritas. E Jesus disse, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Irmãos, a nossa vida cristã tem sido uma vida autêntica, verdadeira? Ou a nossa vida cristã tem sido uma vida de fachada? Uma vida de aparência? Uma vida de hipócritas, atores, que aqui dentro são uma pessoa, mas lá fora somos outras. É exatamente sobre isso que Jesus está despertando a nossa atenção. Cuidado com as ações legalistas de vocês. Porque talvez vocês estão me honrando com os lábios, mas o coração de vocês está muito longe de mim. Seguindo adiante, nós vamos ver que Jesus aponta aqui uma segunda verdade acerca do legalismo. Nós podemos ver aqui, à luz de Marcos 7, que o legalismo, além de ser um problema, ele também não transforma o coração do homem. Veja, irmãos, uma pessoa legalista é uma pessoa que se preocupa com os atos externos. Uma pessoa legalista é uma pessoa que se preocupa
com aquilo que é visível e não invisível. Uma pessoa legalista se preocupa em apresentar uma performance espiritual de si mesma, quando na verdade o seu coração está vazio, está podre. Quando na verdade Deus não está no centro do seu coração e da sua vida. Uma pessoa legalista é aquela pessoa que procura apresentar-se como uma pessoa estritamente religiosa, piedosa, como uma pessoa de oração, como uma pessoa que lê a palavra todos os dias, que tem um sentimento narcisista de amor próprio e de autopromoção, e que na verdade ela faz tudo isso, não por gratidão a Deus, como o presbítero Edivaldo bem colocou aqui no começo, não por adoração a Deus, mas para mostrar aos outros o quão espiritual ela é. Jesus esclarece para nós em um outro texto, narrado em Lucas 18, na parábola do fariseu e do publicano, o que é ser uma pessoa legalista. Se você ler o texto ali de Lucas 18, você vai ver e encontrar na parábola Jesus descrevendo na atitude do fariseu, quando ele desce ao templo para ter o seu período de oração, o que é ser uma pessoa legalista. Jesus diz que aquele fariseu, quando subiu ao templo para poder orar, no seu período de oração ele ficava falando assim: Deus, eu não sou como esse publicano aí. Eu não roubo como ele, Deus. Oh Deus, eu não sou como esse publicano aí, que é adúltero. Oh Deus, eu não sou como esse outro publicano aí, que é injusto e que passa as pessoas para trás. Oh Deus, eu não sou como esse publicano aí, que não dá o dízimo, que não jejua. Oh Deus, eu sou diferente desse publicano aí, viu? Esse publicano aí é um miserável pecador. Mas eu sou bom, Deus. Jesus mostra para nós em Lucas 18 o que é ser uma pessoa legalista. Uma pessoa legalista é aquela que nivela a sua própria vida espiritual olhando para o outro. E ele sempre quer se comparar ao outro e sempre quer se achar melhor que o outro. Mas sabe por que essa pessoa não se compara a Deus? Porque ela sabe que se ela se comparar a Deus, ela vai ficar no chinelo de Deus. Porque aquela pessoa diante de Deus, ela não é nada. Ela é pó diante da majestade e da glória de Deus. Irmãos, vocês acham mesmo que Deus aceita uma oração ou uma adoração dessa, onde nós nos autoglorificamos diante de Deus, ao invés de adorarmos verdadeiramente a Deus? Jesus vai dizer para os seus discípulos e para aquele grupo de fariseus que estavam ali e escribas o seguinte: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Nós vamos ver que depois dessa fala de Jesus, ele entra na casa com os seus discípulos, e ali na casa com os discípulos, Jesus começa a explicar aos seus o que ele quis dizer com o que sai do homem é o que o contamina. Os discípulos até agora não tinham entendido o que Jesus estava querendo dizer com essa frase. E Jesus então começa a explicar para os seus discípulos que ele não está se referindo aqui a atos de higiene, ou a atos de etiqueta social, ou de práticas de etiqueta. Mas Jesus está falando aqui sobre algo muito mais profundo. Jesus está falando aqui exatamente sobre o coração, que é o centro dos nossos pensamentos, das nossas
vontades, das nossas inclinações, dos nossos desejos. Jesus está dizendo aos seus discípulos que o grande problema espiritual do homem não são as suas práticas externas, não são os seus atos externos, mas é o seu coração. Porque o homem só reproduz aquilo que está dentro do seu coração. Então, na verdade, o problema não é o ato externo em si, porque o ato externo é o reflexo de algo muito mais profundo que está embutido no coração dele. Então, o problema espiritual do homem é o seu coração. O homem só faz o que faz por causa da inclinação do seu coração. Porque o seu coração está manchado pelo pecado. Ou seja, o homem reflete daquilo que está cheio o seu coração. Irmãos, vocês querem saber por que de fato, de vez em quando a gente não comete umas atrocidades por aí? Você quer saber por que que às vezes a gente não mata, a gente não rouba, a gente não adultera, a gente não passa o outro para trás? Sabe por que que às vezes a gente não sai do nosso carro para tirar satisfação com aquele outro indivíduo que nos fechou no trânsito? A gente só não faz isso porque a graça de Deus trabalha no nosso coração e transforma o nosso coração. Porque senão de vez em quando a gente fazia umas loucuras por aí, se não fosse a graça de Deus trabalhando e moldando o nosso coração, a sua própria pessoa. Então o que Jesus está dizendo aqui é que o legalismo, esses atos externos, eles não transformam o nosso coração. Quem transforma o nosso coração é o evangelho da graça de Deus. Quem pega o coração do homem que antes era inclinado para o mal e que era pecaminoso e o transforma, e o regenera, e o lava, e o limpa, é o próprio Espírito de Deus que molda o coração do homem à semelhança de Cristo Jesus. E essa transformação, irmãos, ela acontece em nós, não pelas nossas atitudes, não pelas nossas ações, muito pelo contrário, nós não temos nada de bom em nós. Mas é a graça de Deus que trabalha diariamente em nós, para transformar o nosso coração e para fazê-lo com que o nosso coração reflita a vida de Jesus em nós. Irmãos, é a graça de Deus que transforma a nossa vida. É a graça de Deus que muda o nosso coração. Não são os nossos atos externos. Os nossos atos externos são um reflexo daquilo que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio da presença de Deus, nós refletiremos obras de piedade, mas nós só refletiremos obras de piedade porque Deus já fez uma obra extraordinária e maravilhosa lá dentro. Porque senão nós viveríamos no pecado assim como já vivemos no passado. Então, se hoje eu e você temos comportamentos transformados, se a nossa vida foi regenerada, se hoje nós temos um novo viver, nós devemos nos lembrar que tudo isso é resultado da graça de Deus que trabalha em nós. Isso quer dizer, irmãos, então, que nós não somos bons para fazer coisas boas, mas é a graça de Deus que trabalha em nós e nos ajuda a fazê-las. Diante dessa realidade, eu chego à seguinte conclusão: eu e você somos miseráveis pecadores,
que fomos alcançados pela graça de Deus. E pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus e em sua obra realizada na cruz do Calvário, para expiar todos os nossos pecados, é que hoje então nós temos um novo viver. É pela graça de Deus que trabalhou e continua trabalhando em nós que hoje os nossos comportamentos são diferentes. É pela graça de Deus que hoje nós dedicamos a nossa vida integralmente a Deus. É pela graça de Deus que hoje nós não somos mais aquele velho homem e aquela velha mulher, mas hoje nós somos um novo homem e uma nova mulher em Cristo e pela sua obra em nosso favor. Louvado seja Deus por essa obra maravilhosa. Portanto, irmãos, o legalismo não transforma o nosso coração. Quem transforma o nosso coração é Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Nós vimos então na noite de hoje sobre os perigos do legalismo. E vimos aqui que o legalismo é um problema, porque uma pessoa legalista tenta comprar o favor de Deus com as suas boas ações. E vimos também que o legalismo não transforma o coração. Quem transforma o nosso coração é Jesus Cristo e a sua obra de redenção realizada na cruz em nosso favor. À luz disso, eu quero concluir nessa noite trazendo algumas aplicações ao nosso coração. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que o legalismo é sim um grande problema na vida do cristão, pois uma pessoa legalista tenta a todo custo surpreender a Deus e as pessoas, e não descansa no fato de que somos o que somos e fazemos o que fazemos tão somente pela graça de Deus. Irmãos, às vezes nós temos uma séria e grave dificuldade em descansar o nosso coração na graça de Deus. A gente sempre tem no nosso consciente de que para a gente receber a salvação, a gente tem que fazer alguma coisa. Não pode ser tão fácil assim. A gente não pode simplesmente crer em Jesus, e crendo em Jesus nós somos salvos, nós somos justificados, nós somos adotados, e somos incluídos na família da fé e recebemos a salvação. Não pode ser tão fácil assim. E às vezes a gente pensa que a vida cristã é semelhante à vida do mercado lá fora, onde você, para adquirir alguma coisa, você precisa pagar por aquilo, onde você precisa comprar, onde você precisa depositar um alto valor para adquirir aquilo que você quer. Mas nós precisamos saber, à luz do texto que lemos, que a minha e a sua salvação não depende daquilo que nós fazemos, não depende dos nossos atos de piedade, mas depende tão somente da graça de Deus revelada em Cristo. E se Cristo já morreu em nosso lugar e em nosso favor, nós precisamos descansar e nos apropriar dessa bênção. A bênção de que agora somos filhos de Deus, mesmo sem ter feito nada para ganhar essa posição. Em segundo lugar, o nosso sentimento diante desta verdade deve ser um sentimento de não ficar nos cobrando, achando que nós somos responsáveis pela nossa salvação, praticando boas obras, mas precisamos encontrar alívio no fato de que nossa salvação e, consequentemente, boas obras são resultado da graça de Deus em nós. A diferença, irmãos, está nesse detalhe. Nós praticamos boas obras
não para receber algo de Deus, mas nós praticamos boas obras, porque já recebemos de Deus a salvação. E em resposta ao seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, nós então vivemos para a glória e para o louvor dele. Em terceiro e último lugar, o que nós devemos fazer, nossa resposta à graça de Deus por nós, revelada em Cristo, não pode ser outra senão nos entregarmos por inteiro a Ele e dedicarmos nossa vida a seu serviço. Irmãos, esse deve ser o desejo do nosso coração. Se você já foi alcançado pela graça de Deus, você tem como dever agora viver para a glória de Deus e a serviço de Deus nesse mundo. Mas nós fazemos isso não para mostrar aos outros o quão bom nós somos, não para sermos bons atores ou boas atrizes da fé cristã. Nós fazemos isso em resposta ao amor de Deus. Eu e você precisamos estar aqui nessa noite, não porque alguém nos obrigou, não porque eu não tinha nada para fazer em casa, não porque eu briguei com a mulher ou com o marido e resolvi vir à igreja para não ter que ficar olhando para a cara dela. Eu devo estar aqui com o meu coração grato por aquilo que Deus fez. E em resposta eu vou dedicar a minha vida a Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos fortaleça. E que Deus nos ajude para que nós não sejamos como aqueles judeus, crentes legalistas. Que nós não sejamos presbiterianos de aparência e de fachada, que tenham uma boa doutrina, mas que não tenham uma vida de piedade. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração neste momento. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo ensino da tua palavra. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, com os relatos históricos do tempo em que Jesus viveu aqui entre nós, mostra para nós como muitas vezes o nosso coração é superficial e como muitas vezes a nossa adoração é uma adoração vazia, porque o nosso coração está longe do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude, ó Deus, a entender o verdadeiro significado de estarmos aqui reunidos como povo do Senhor. Que a gente sinta deleite, que a gente sinta prazer, que a gente se sinta motivado, ó Deus, ao estar aqui na tua casa, para louvar ao Senhor e bendizer ao Senhor por aquilo que o Senhor fez em Cristo na nossa vida. Ó Deus, tira do nosso coração toda a frieza espiritual. Tira do nosso coração toda a insinceridade do nosso coração. Tira, ó Deus, das nossas vidas aquela mania de apresentarmos algo que não somos e de fazer algo que, na verdade, no íntimo, muitas vezes não fazemos. Trabalha, Deus, o nosso coração. Molde a nossa vida à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos ser uma igreja autêntica. Queremos ser uma igreja, ó Deus, que vive para a honra e glória do teu santo nome. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém.